do Amazonas, né? Boa noite, Liliane. Conta um pouquinho pra gente como você conheceu a Palavra Viva de Deus. Conta pra gente aí. Boa noite. Queria dizer que meu nome é Lília, na verdade. Aqui tá Liliane, então é Lília, né? Lília. Lília. Tá Minha avó me chama mais de Lili, mas é Lília. Uhum. E aí, bom, eu não conheci. Eu tinha acabado de fazer 11 anos, era outubro. Uhum. E aí os meus pais, eles estavam em processo de separação. E nesse processo aconteceu que a minha mãe saiu de casa, né? E deixou a gente lá. Uhum. Eu, meu pai e as minhas irmãs. Aí no final do mês, eu acho que por agora a gente estaria vivendo o negócio do abandono. Sim. Aí mais pra frente, o meu pai chegou em casa com algumas novidades, que uma delas era a Palavra Viva de Deus. Uhum. E aí eu lembro que eu não dei tanta importância para o que estava acontecendo, era muita coisa para assimilar, eu tinha só 11 anos, né? Mas eu lembro que a grande mudança que teve é que eu tinha 11 anos e eu tive que começar a cuidar das minhas irmãs. Uma delas ela tinha 2 anos de idade. Uhum. E a gente é em 4. Aí eu sou a mais velha. E aí a minha segunda irmã tinha uns 8 anos, a gente nem tinha completado direito nossos aninhos ali. Uhum. Uma tinha 5 e a minha irmã caçula tinha 2, então eu não tava acompanhando direito o que estava acontecendo ali em casa. Uhum. E eu acordei, eu tinha que fazer comida para as minhas irmãs e tal, lavar roupa, limpar a casa. E Você era a mais velha das suas irmãs? Sou a mais velha. Sei. E o meu pai trouxe o livro, assim, disse pra gente começar a rezar, pra gente mudar a roupa. E até então eu não tava conseguindo assimilar todas as novidades, né? Uhum. E demorou um pouco pra mim conseguir absorver todas as notícias. Uhum. Eu acho que em novembro a gente já tinha se adaptado um pouco mais com as coisas. E até então eu não tinha chegado a pegar o livro que ele trouxe pra casa. Eu só tava acompanhando as mudanças, né? Só aceitando. E em novembro foi quando eu peguei o livro pela primeira vez pra folhear e tal, porque eu gostava de ver imagem, né? Então eu tava vendo fotos e não sei o que lá, eu sempre gostei bastante. E então eu comecei a ver as mensagens. A gente recebeu, tinha uma outra família que estava ajudando, que estava acompanhando meu pai. Aí eles tinham trazido DVDs, porque lá onde eu morava era no Porto. Uhum. O Porto de Manaus, ele fica a 1h30 longe da cidade, e onde eu moro também não tinha internet. Não tem internet até hoje. Sei. E aí, a gente... Aí... a gente sempre acompanhava mais por DVDs, CDs e não sei o que lá que o pessoal trazia. Que era uma outra família que agora eu não vou lembrar direito quem são. E aí, com esses DVDs eu fui assistindo. Uhum. E eu fui conhecendo um pouco mais. Eu fui tentando entender o que estava acontecendo. Uhum. E eu lembro que eu acho que eu vi aquele clipe da conversão do Senhor Bento com a música e tal. Aí eu ficava, nossa, mas que história bonita. Uhum. E eu também não tava entendendo direito o vídeo de primeira, assim, que... Aí eu acho que na segunda vez... Qual é o vídeo? A conversão, se eu não me engano. Conversão... Onde é o clipe do Senhor Bento, onde ele canta um pouco em 1900 e... sei qual é. Aquela, e eu gosto bastante de música, que como tinha uma história, né, melodias assim, então foi o que me chamou a atenção. Eu acho que... Aquela música ela é bem chamativa mesmo, assim, do jeito que ele cantou, né, muito... Sim, e aí eu acho que uma das coisas assim que sempre me chamou muita atenção foi essas histórias, através das músicas e tais, e também como meu pai, ele tem só até a 5ª série, e também tava ficando... Qual é o nome do seu pai? Gilberto. Gilberto. E aí ele também tem um pouco mais de dificuldade para enxergar, e eu era nova. Ele que me passava os livros para ler, sabe? As mensagens durante a oração. E também interpretação de texto e tudo mais, ele pedia pra gente fazer. Então a gente estava sempre lendo e acompanhando as orações. A gente não... Antes disso, a gente já rezava o básico do básico, uma Ave Maria e um Pai Nosso, que ele mandava antes da gente dormir. E... Qual foi a idade que você perdeu a sua mãe? Quantos anos você perdeu a sua mãe? Você consegue lembrar? Eu tinha 11 anos. Mas ela abandonou vocês ou... Ela abandonou a gente. Ela saiu de casa. Bem complicado, né?
para um pai ficar, né, cuidando dos filhos. Tá certo. E aí? E ele também não era um pai presente. Antes de tudo. E também a gente demorou com essa presença dele em casa, sabe? Com tanta novidade, foi difícil. Tá e certo, aí... Pode contar pra gente. Nisso tudo, eu que acompanhava mais, né? Procurava saber das histórias, ver os vídeos, então pesquisar. Sua vida não foi fácil, né? Não foi fácil, mas todo mundo tem problema. Verdade, isso mesmo. Mas graças a Deus deu tudo certo, porque eu lembro que, apesar de tudo, quando eu ouvia as músicas, quando eu lia as coisas que estavam ali, eu conseguia sentir um alívio, eu conseguia me sentir bem. Então, não foi tão dificultoso. Eu também tinha as minhas irmãs, né? E a gente estava sempre junto, a gente tá sempre junta, na verdade. Na hora que você começava a ler as mensagens para suas irmãs, eles acompanhavam você, buscavam conhecer junto com você ou não? Ah, sim, eu que sempre tava lá. Então você que evangelizava eles, né? Praticamente. Aí eu tava falando com a minha irmã esses dias, né? Bem que a gente poderia ter vindo juntas, não sei o que lá e tudo mais, né? E que tava sendo muito legal. Eu tava compartilhando com elas como tava sendo a experiência, que é a primeira vez aqui na procissão e tudo mais. É a primeira vez que você vem aqui? Na verdade, não. Eu vim no Natal. Natal, né? Tá a segunda vez já. Sei. E aí... eu sempre acompanhei mais, assim... Porque o meu pai me passava as coisas por causa dessa dificuldade dele com a leitura, ou com a própria visão. E aí a gente foi se aproximando e eu fui sendo essa pessoa que tava mais com a curiosidade de saber o que era. E eu acho que não demorou tanto não, porque eu acho 3 meses depois o meu pai pegou e disse que a gente ia divulgar nas comunidades ao redor. E a gente só foi junto. Nisso a gente também saiu da escola, deu um problema ali com a justiça. E a gente saiu pra divulgar, eu acho que era início de janeiro, depois do Natal a gente foi. Nas comunidades, a gente levava os DVDs, meu pai levava folheto, levava bastante coisa, terço, e a gente passou por muitas comunidades, assim, isoladas, que não tinha internet também, e foi uma experiência bem legal. Só que quando a gente voltou, tiveram os problemas que eu disse, né, a gente não tava na escola, tiveram algumas coisas, assim, absurdas, envolvendo a briga dos meus pais, minha mãe e meu pai ali, a gente acabou parando num abrigo para crianças, eu e as minhas irmãs. Que legal, né? Tipo assim, que bom. Então, você contando aí, essa pessoa passou por uma situação bem complicada, né? Na perda da mãe, mas, assim, você soube elevar, né? E é isso quando você foi começa... através das músicas, né? Ela foi através das músicas. Isso. Foi uma fortaleza muito grande, porque não é qualquer pessoa que faz isso, né? Exatamente. Ela assumiu praticamente o papel da mãe, né? Para cuidar das irmãs e, né? A responsabilidade. Tá certo. Verdade. E conta pra gente, assim, pra vir pra conhecer a palavra de Deus, como é que foi? Pra conhecer aqui o santuário. Como foi a sua decisão pra vir? Exatamente. Então, na verdade, foi em 2022 que, depois que, quando eu cresci um pouco mais e cheguei na adolescência, eu acabei, assim, perdendo a esperança de conhecer qualquer coisa relacionada a alguém da palavra de Deus, né? Porque eu só olhava, assim, por DVD e eu ficava assim... eu nunca vou conhecer esse pessoal, é muito longe. Eu nunca vou sair do Amazonas. Você não tinha esperança, né? Não. Aí acabou que também aconteceu a morte do profeta. E a gente só ficou, mas a gente só via por DVD, a gente só ficou sabendo, tipo, em 2020, no ano da pandemia. E aí... tudo muito tarde das informações, né? E a gente sentiu como se fosse uma pessoa muito próxima que tivesse partido. E a gente ficou assim. E depois que a gente foi vendo alguns outros vídeos e a igreja meio vazia, com as pessoas saindo, a gente ficou, nossa, mas tá todo mundo perdendo isso. E aí aconteceu isso de eu parei um pouco de ouvir as músicas, de ler as mensagens. Na verdade, a gente continuava rezando e lendo as mensagens, mas eu já sem esperança de que talvez um dia eu conhecesse aqui. E aí eu decidi estudar. Eu fiz o vestibular escondido da minha família, na verdade. Fiz ali escondidinho pra ninguém saber, né? Se desse errado, ninguém ia saber.
É porque a minha tia também tinha me chamado pra morar com ela tava pagando um curso pra mim, que era de pedagogia, mas eu não tinha gostado muito. Aí que depois, futuramente, teria que lidar com algumas coisas que eu acho que ia ter dificuldade. E aí eu fiz o vestibular escondida, e depois a gente teve a pandemia, a questão ali, né? Mas já era em 2023. A gente estava voltando do sítio, eu comecei a receber um monte de mensagem de que eu tinha passado e não sei o quê. E aí me deram os parabéns, ainda puxaram a minha orelha porque eu não contei pra ninguém. E eu sempre me virei sozinha, né? Tanto é que quando eu decidi me mudar, eu não contei pra ninguém. Eu me esforcei pra conseguir as minhas passagens de avião, de barco, de tudo. Eu me virei pra baixar os aplicativos, que lá também não tinha Uber, não tinha não sei o quê. Então era muito dificuldade, é muito dificultoso, né, pra ela ver assim, a questão do fato de internet. Né? E eu também tive a opção de, eu tô saindo do Amazonas, tô saindo da casa do meu pai, e bom, talvez eu deixe tudo isso pra trás e só siga uma vida diferente, né? Mas eu coloquei na minha mala, eu acho que foi o livro Vigiai e Orai, um terço, e eu vim. Porque não tinha tanta coisa pra me trazer, senão eu teria que pagar excesso. Você veio com a coragem, né? Como é que é? É o Gilberto, né? O nome dele. Aí eu trouxe o livro e tal em 2023, mas em 2023 eu fiquei mais em Limeira, assim, tava tentando me acostumar com a mudança também de estado e de tudo mais. Eu nem me toquei que dava de vir pra cá, que era tão perto, né? Mas Sim. em 2024, as meninas que moravam comigo também estavam se formando, eu ia ficar sozinha, tinha que me mudar. Aí um meio turbilhão de coisas acontecendo, deu o final do ano, eu ia ficar sozinha, e foi que eu lembrei. Nossa, mas e se eu for? Aí eu pesquisei passagem de ônibus, eu dei toda uma pesquisada de quanto custava e tudo mais. E foi assim que eu acabei aqui no Natal. Isso demorou ainda um ano e meio depois, um ano, 2 anos depois, praticamente, que eu já tava por aqui. Mas como eu já tava praticamente sem aquela experiência de conhecer, nossa, era como se fossem celebridades que a gente só vê pela televisão e nunca vai chegar perto. Mas foi uma luta bem constante, né? A sua persistência, a sua coragem ali pra vir conhecer. Você passou por uma dificuldade muito grande, mas Deus deu essa graça, né? De você vir conhecer. Foi buscar ela lá. Foi buscar ela lá, exatamente. Muito bem, muito bem seu testemunho aí, né, da sua conversão. E depois que você conheceu, conta pra gente assim, na questão da oração, assim, na questão da conversão, como é que foi? No início, eu senti um pouco de dificuldade para mudar as orações o do certo pro errado, né? Que era a Ave Maria e o Pai Nosso e todas as orações. Mas depois eu praticamente aprendi bastante coisa. Eu não precisava mais dos livros, eu sabia tudo de cabeça. Eu puxava o texto lá em casa, que meu pai também tinha um pouco mais de dificuldade com a memória. Mas você orientava ele, né? Tá certo. Aí também eu rezava bastante, era 6, 12 e 18. E fazia essas orações, puxava a ladainha, lia as mensagens, então eu tava sempre mais à frente. Na questão da modéstia, da mudança da modéstia, assim, como é que foi? Foi difícil pra você? Então, quando eu era criança, a gente tinha umas roupas ali, mas a gente tava animada até com a possibilidade de mudar alguma coisa, né? A gente, agora a gente vai ter roupa nova, pelo menos. Então, todo mundo tava feliz que a gente ia começar a comprar mais roupas, mais vestidos, saia e tudo mais. E... Isso. Pode falar. É um recado agora? Pode terminar o que você tá falando, depois a gente fala do recado. Pois é, aí a gente foi com essa mudança de roupa logo quando a gente era criança, tava animado, a gente conseguiu mudar. Até que foi uma transição mais fácil, mais fácil. Só que os problemas apareceram mesmo foi quando a gente virou adolescente, né? E todo mundo começava a não se achar normal. Diferente. A gente tá diferente. Principalmente da parte da família, né? Você tá diferente agora com essa roupa, né? Isso aqui, tanta crítica, né? Por que tanta anda coisa. com esse terço? Você tá parecendo uma beata com essa saia, né? Sempre tem as críticas, né? Quando a gente larga o mundo pra buscar as coisas de Deus, sempre tem esse atrito, né? E quantos anos você tem?
Eu tenho 24 agora, eu fiz 2 de outubro. Aniversário. Tá nova ainda, assim, pela sua idade, né? A gente faz no mesmo dia. No mesmo dia. Ah, é? Se encontrou aqui, eu disse, eu fiz aniversário agora. Dia 2, só 2 de outubro. Ah, é? Então, olha só. Qual é a mensagem que você deixa para os jovens aí da sua idade, assim, pela sua coragem, perseverança, porque do jeito que você conta aí, não foi fácil, né? Eu penso que foi uma ação de Deus na sua vida, uma transformação, um chamado de Deus, uma vocação para você estar aqui, vir conhecer a família Conceição, vir conhecer a Hora Palavra de Deus, de estar nessa missão. E todo o esforço que você fez, né? Deus estava sempre do seu lado, e penso que Ele te deu muita coragem, muita força pela sua perseverança, né? E o que você tem para falar para as pessoas mais jovens na questão de não abandonar a fé, de conhecer a palavra de Deus, de conhecer as mensagens? Eu diria que não perder a esperança seria uma das principais coisas, né? Que sempre que eu tava mais desmotivada, eu costumava olhar pro céu, em que o céu no Amazonas é muito bonito. Eu gosto de falar que um dos meus momentos favoritos é olhar pro céu e olhar as estrelas, né? Que tem a estrela de Nossa Senhora e tudo mais. E fica muito bonito. Eu sempre fazia pedidos. E não perder a esperança e também procurar dar essa oportunidade de conhecer as histórias. Porque depois que a gente conhece a história do profeta, de como tudo começou, do esforço dele, a gente acaba se identificando também com as lutas, com o esforço, com a fé. E ter fé e ter esperança. Isso mesmo. E foi como a Nini disse no programa passado, que se a gente estiver triste, reze, porque naquela oração pode ser uma Ave Maria, pode ser um Pai Nosso, tem uma história por trás. E se a gente der ouvidos a essa história, se a gente deixar essa história nos encontrar também, a gente consegue continuar com essa fé, alimentar essa esperança. E tudo é possível quando a gente tem Deus, Nossa Senhora do nosso lado. E eu sou prova viva disso. Chegou algum momento na sua vida, toda essa situação que você passou, de você desistir, de falar assim, não vou conseguir, eu vou desistir, vou parar por aqui. Já chegou esse momento? E acho que bem logo na entrada da minha adolescência, assim, eu fiquei, nossa. Veio aquele desânimo. E o que mais te motivou? Aí foram as músicas. Eu lembro que foi um CD de música que eu não lembro o que eu fazia, mas eu tinha ganhado um celular de presente de aniversário. E aí eu peguei um monte de música. Acho que era um CD de... eu não lembro direito, mas era com umas canções da Aline, da Graziele. Jesus, eu confio, a caminhada. Eu não lembro direito qual vai ser o CD agora. Mas teve um CD de música assim que eu ouvia direto. E aquele vídeo também do Senhor Bento, em 1972. Foi uma coisa que me marcou. E que me ajudou bastante também. É muito bonita aquela música, né? Sim. Porque a gente fala assim, porque as músicas ali, elas foram inspiradas pelo Espírito Santo, né? O profeta, aquela música de Jesus de Misericórdia, né? Outras músicas, assim. E tem muitas pessoas que às vezes ficam cabisbaixas, tristes, com tristeza, né? Às vezes tem meio depressiva. Mas quando começa a ouvir essas músicas, elas ficam mais aliviadas, sente mais coragem, né? E tem uma pessoa mesmo também que tem uma música chama Alma de Cristo, que a gente toca na rádio. Quando ouve essa música, ela se sente mais aliviada, né? Ela sente melhor, Então, assim, das pessoas que começam a conhecer, que às vezes vem a desmotivação, a tristeza, né? Que ouve as músicas, né? Assiste os vídeos, porque através das músicas Deus pode tocar no coração das pessoas, né? Então é muito bonito o que você fala aí. E qual foi o ano mais ou menos? Tem quantos anos mais ou menos você conheceu aqui a Palavra de Deus? 2012. 2012, né? Vai fazer... E a sua mãe? Mais tempo do que nós. A sua mãe ainda tá viva? Abandonou vocês? Ou... É complicado, né? Porque recentemente eu tive uma notícia assim meio desagradável também, né? Não que ela tenha falecido, mas depois que ela saiu de casa, ela se perdeu totalmente, né? Totalmente mesmo, ela ficou bem perdida. Ela chegou a se casar de novo, porque o motivo da separação foi traição e tudo mais. Ela só abandonou a gente, mas ela ficou com o cara lá e ela construiu uma nova família, digamos assim. Mas o que acontece nisso que ela ficou totalmente perdida
ela abandonou de novo esses filhos dela. E agora... Abandonou de novo? E agora, esses filhos que ela teve da segunda... Mesmo sofrimento. Que sofrimento, né? Foram morar com os avós. Nossa. Então, mas reza pela sua mãe, né? Ela precisa muito de oração. Vamos Vocês rezar por que ela. são filhos, né? Por mais que o defeito que a mãe tem, né? Mas é mãe, né? Mãe é mãe, né? Honrar pai e mãe, né? Isso, Tá aí o isso, mandamento. isso mesmo que, né? Os erros são deles, mas, Exatamente. né? Como Isso. filho, a gente não deve Exatamente. rezar pelo pai, pela mãe. Pai, pela mãe, pela conversão dela, né? Porque Sim. para Deus não tem nada impossível. A sua oração, a oração dos seus filhos, do seu pai, pode tocar no coração dela, né? E ela pode voltar para casa e aí, né? Para Deus não tem nada impossível. Vamos trazer um áudio?